1957. Warren Buffett tinha apenas 27 anos quando fez algo que mudaria sua vida para sempre. Com exatos $500 no bolso, o equivalente a R$ 5.300 hoje, ele tomou uma decisão que seus amigos chamaram de completamente maluca. Enquanto todo mundo estava comprando ações da moda, ele fez exatamente o oposto. E sabe o que aconteceu? Esses $500 se transformaram em 117 bilhões de dólares. Não é brincadeira. 117 bilhões. Mas aqui está o choque. A estratégia que ele usou é tão simples que qualquer pessoa com R$ 500 pode aplicar hoje mesmo. E não estou falando de teoria. Estou falando de um método matemático comprovado que funciona há 70 anos consecutivos. Neste vídeo, vou revelar exatamente qual foi essa estratégia, porque 99% das pessoas fazem o contrário e como você pode começar a aplicá-la hoje, mesmo tendo apenas R$ 500. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai virar sua visão sobre dinheiro de cabeça para baixo. O segredo, por trás dos R$ 500 iniciais. A primeira coisa que você precisa entender é que Warren Buffett não ficou bilionário por sorte ou por ter nascido rico. Ele começou com $500 e uma mentalidade completamente diferente da pessoa média. Enquanto todo mundo pensa que investir é sobre comprar ações que vão subir amanhã, Buffett descobriu que o verdadeiro segredo está em comprar empresas como se você fosse dono delas para sempre. É uma diferença brutal de mentalidade. A pessoa comum olha para o mercado de ações como se fosse um cassino. Compra hoje, esperando vender amanhã com lucro. Buffett fez exatamente o contrário. Ele comprou ações pensando em nunca mais vendê-las. Essa diferença filosófica é o que separa bilionários de quebrados. Quando você compra pensando no longo prazo, você não se desespera com quedas temporárias. Na verdade, você celebra, porque é uma oportunidade de comprar mais barato. Vamos aos números frios. Se você tivesse investido R$ 1.000 na Berkshire Hathaway em 1965, hoje teria mais de 30 milhões de reais. 30 milhões! E isso não é especulação. São dados oficiais. Enquanto isso, 90% dos investidores amadores perderam dinheiro no mesmo período. Por quê? Porque eles trataram o investimento como loteria, não como negócio. A estratégia dos R$ 500 de Buffett não é sobre o valor em si, é sobre a disciplina. Ele poderia ter começado com 50 ou R$ 5.000, o resultado seria proporcionalmente o mesmo. O que importa é entender que pequenas quantias, aplicadas de forma consistente e inteligente, se transformam em fortunas colossais. Mas só se você tiver paciência de pensar em décadas, não em dias. Aqui está um dado que vai chocar você. Buffett fez 99% de sua fortuna depois dos 50 anos de idade. Isso mesmo, 99%. Sabe o que isso significa? Que o tempo é seu maior aliado, não seu inimigo. A pessoa média quer ficar rica em 2 anos. Buffett construiu riqueza em 50 anos, e esse é exatamente o segredo. A diferença fundamental é que pessoas comuns investem o que sobra. Buffett sempre investiu primeiro e gastou o que sobrava. Essa inversão de prioridades é crucial. Quando você trata investimento como prioridade, não como sobra, sua vida financeira muda completamente. R$ 500 investidos todo mês durante 30 anos, com rentabilidade de 12% ao ano, viram mais de R$ 1.800.000. Mas tem uma pegadinha que 90% das pessoas não entende. Consistência importa mais que valor. É melhor investir R$ 200 todo mês por 10 anos do que investir R$ 10.000 uma vez só e parar. A matemática é impiedosa. Regularidade vence valor absoluto quando falamos de juros compostos. E Buffett descobriu isso aos 27 anos.
O mais interessante é que Buffett nunca foi o cara mais inteligente da sala. Ele mesmo admite que conhece pessoas muito mais brilhantes que ele, mas ele foi o mais disciplinado. Enquanto os gênios ficavam tentando prever o mercado de amanhã, ele comprava boas empresas e esperava. Paciência virou sua maior vantagem competitiva. Sabe qual é a ironia? A estratégia dos R$ 500 é tão simples que as pessoas acham que não funciona. Vivemos numa sociedade que valoriza complexidade. Se não tem fórmula complicada, gráfico maluco e indicador técnico não pode ser bom, certo? Errado. As melhores estratégias são sempre as mais simples. E Buffett provou isso durante 70 anos. A realidade é que você não precisa de muito dinheiro para começar. Precisa de muito tempo e muita disciplina. R$ 500 hoje podem virar 50 mil em 20 anos, se você fizer as escolhas certas. Mas aqui está o problema. Pessoas querem resultado em 5 minutos. E é exatamente por isso que continuam pobres, enquanto Buffett fica cada vez mais rico. Os erros fatais que destroem fortunas, antes mesmo delas nascerem. O primeiro erro mortal que 90% das pessoas comete é achar que investir é sobre timing perfeito. Elas ficam esperando o momento ideal para começar. Enquanto isso, Buffett comprava ações toda semana, sem se preocupar se o mercado estava alto ou baixo. O resultado? Enquanto pessoas espertas perderam décadas esperando o momento perfeito, ele multiplicou sua fortuna milhares de vezes. A obsessão por timing é uma doença financeira. Pessoas passam meses estudando gráficos, tentando prever se o mercado vai subir ou descer amanhã. É como tentar adivinhar se vai chover daqui a 3 meses olhando as nuvens hoje. Completamente inútil. Buffett sempre disse: tempo no mercado vence timing do mercado. Mas as pessoas preferem acreditar que são videntes. Segundo erro devastador: diversificação excessiva. A pessoa média compra 20, 30 ações diferentes, achando que está se protegendo. Na verdade, está se condenando à mediocridade. Buffett concentra 80% de sua carteira em apenas 5 empresas. Por quê? Porque é melhor ter 5 empresas excelentes que você conhece profundamente do que 30 empresas mediocres que você mal entende. A diversificação virou desculpa para a preguiça intelectual. É mais fácil comprar um fundo que tem 100 ações do que estudar 5 empresas a fundo. O resultado? Retornos mediocres para sempre. Buffett prefere concentrar em qualidade e conhecimento. Ele rejeita 99% das oportunidades para focar nas que realmente entende. Terceiro erro que quebra fortunas: achar que volatilidade é risco. Quando uma ação cai 20%, pessoas se desesperam e vendem no prejuízo. Para Buffett, volatilidade é oportunidade. Se uma empresa boa fica mais barata, ele compra mais. É lógica básica. Quando sua loja favorita faz promoção, você compra mais ou menos. Mas no mercado de ações, as pessoas fazem o contrário. O problema é que pessoas confundem flutuação de preço com risco real. Uma ação pode cair 50% e ainda ser um investimento seguro, se a empresa por trás continua sólida. Buffett comprou ações da Coca-Cola em 1988 e viu o preço cair 40% no primeiro ano. Hoje, esse investimento vale mais de 20 bilhões de dólares. Imagina se ele tivesse vendido na primeira queda. Quarto erro mortal: buscar retornos impossíveis. Pessoas querem dobrar dinheiro em 6 meses, querem o segredo que vai transformá-las em milionárias overnight. Buffett sempre fala que quem busca retorno de 20% ao ano acaba perdendo tudo. Ele se contenta com 15% e virou o homem mais rico do mundo. A matemática é cruel. Quem corre atrás de muito acaba ficando com nada. A ganância é inimiga da riqueza. Pessoas abandonam estratégias sólidas para correr atrás de modismos.
criptomoedas, day trade, ações de empresa que ninguém conhece, mas que vão explodir. Resultado? 90% quebram. Buffett nunca investiu em Bitcoin, nunca fez day trade, nunca correu atrás de moda e continua enriquecendo enquanto os espertos se quebram. Quinto erro que destrói gerações: não reinvestir lucros. Pessoa ganha R$2.000 de dividendos e gasta tudo em consumo. Buffett sempre reinvestiu 100% dos lucros. É a diferença entre juros simples e juros compostos na prática. Quem gasta os lucros cresce linearmente. Quem reinveste cresce exponencialmente. A diferença depois de 20 anos é de milhões de reais. Sexto erro fatal: seguir dicas de especialistas da internet. Pessoas seguem influencers que prometem ação que vai multiplicar por 10 toda semana. Buffett lê demonstrações financeiras e toma suas próprias decisões. Ele não segue ninguém, não escuta dicas, não acredita em fórmulas mágicas. Autonomia intelectual é a diferença entre ser bilionário ou ser mais um na multidão. A realidade é dura. Pessoas preferem acreditar em milagres do que fazer o trabalho básico. Querem a fórmula secreta que dispensa estudo, disciplina e paciência. É como querer ficar sarado sem fazer exercício ou passar no vestibular sem estudar. No mundo dos investimentos não existe almoço grátis, e quem procura sempre acaba pagando a conta mais cara. Como aplicar a estratégia dos R$500? Hoje mesmo. A primeira ação prática é brutal na sua simplicidade. Reserve R$500 todo mês, religiosamente. Não R$500 quando sobrar, não R$500 quando você estiver bem financeiramente. R$500 todo santo mês, como se fosse conta de luz. Buffett sempre pagou a si mesmo primeiro. Enquanto pessoas comuns pagam todas as contas e investem o que sobra, milionários investem primeiro e se viram com o resto. Configure um débito automático para o dia 5 de cada mês. Por quê? Porque disciplina não pode depender de vontade. Vontade é volátil, sistema é confiável. Buffett criou sistemas que funcionam independentemente do humor, da situação econômica ou das emoções do momento. Automação é a única forma de vencer a procrastinação e a preguiça mental. Segunda estratégia: foque apenas em empresas que você entende completamente. Buffett nunca comprou ação de empresa de tecnologia que não conseguia explicar para uma criança de 10 anos. Você entende como funciona um banco, uma empresa de energia elétrica, uma rede de supermercados? Comece por aí. Conhecimento profundo vale mais que diversificação ignorante. Estude os fundamentos das empresas como se você fosse comprá-las inteiras. Analise receita, lucro, dívidas, margem de lucro, retorno sobre patrimônio. São 5 números básicos que qualquer pessoa pode entender. Buffett decide 90% dos investimentos baseado nesses 5 indicadores. Não precisa de fórmula complicada, precisa de análise consistente. Terceira estratégia: compre apenas durante crises e quedas. Quando todo mundo está vendendo desesperadamente, você compra metodicamente. Buffett ficou famoso pela frase: seja ganancioso quando outros estão com medo e tenha medo quando outros estão gananciosos. Traduzindo, compre na baixa, venda na alta. Óbvio, sim. Fácil, não. 90% faz o contrário. Crie uma lista de 10 empresas excelentes que você gostaria de ter. Acompanhe os preços mensalmente. Quando alguma cair 20% ou mais sem motivo fundamental, invista seus R$500 nela. É isso. Não precisa de mais nada. Paciência, disciplina e matemática básica. Buffett usa essa estratégia há 70 anos. Quarta estratégia: nunca venda no prejuízo por pânico. Se você comprou uma empresa sólida a um preço justo, quedas temporárias são irrelevantes. Buffett já viu suas ações caírem 50% dezenas de vezes. E nunca vendeu. Por quê?
Porque ele compra empresas, não papéis. Se a empresa continua ganhando dinheiro, o preço da ação é só barulho temporário. Desenvolva visão de longo prazo. Pense em 10, 20, 30 anos. Não em 10, 20, 30 dias. A pessoa que investiu R$ 500 por mês na Bovespa nos últimos 20 anos tem hoje mais de R$ 800 mil. A que tentou timing e day trade tem zero. Consistência medíocre vence genialidade esporádica. Quinta estratégia: reinvista todos os dividendos automaticamente. Não gaste, não use para consumo, não tire só dessa vez. Cada real de dividendo que você reinveste se transforma em R$ 5 em 10 anos. Cada real que você gasta some para sempre. Buffett virou bilionário porque nunca gastou os lucros. Transformou cada centavo em novo investimento. Configure sua corretora para reinvestimento automático de dividendos. Tire a tentação das suas mãos. Quanto menos decisões você tiver que tomar, menor a chance de errar. Buffett automatizou 90% das decisões financeiras. Sobra mais tempo para focar no que realmente importa: encontrar boas empresas a preços justos. A última estratégia é a mais difícil. Ignore completamente notícias financeiras diárias. Não leia jornal econômico todo dia. Não assista programas de televisão sobre mercado. Não fica no grupo do WhatsApp discutindo ações. Buffett lê apenas relatórios anuais e ignora todo o resto. Informação demais é pior que informação de menos quando se trata de investimentos de longo prazo. Comece hoje, não amanhã, não segunda-feira, não mês que vem. Hoje. Separe R$ 500, abra conta numa corretora, escolha uma empresa sólida que você entende e compre sua primeira ação. É isso. Não precisa de mais nada. A estratégia que transformou $500 em 117 bilhões está na sua mão. A pergunta é: você vai ter disciplina para aplicá-la pelos próximos 20 anos?